A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que bênção, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês para nós compartilharmos e juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Palavra essa que está aqui também inserido nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre ou do terceiro trimestre de 2022. Já passamos por diversos temas e hoje não será diferente. Um assunto muito interessante, muito importante e que também tem servido de alerta para a nossa defesa e assim continuarmos na verdade, meus amados. Então, sem mais delongas, nós vamos para a nossa lição de hoje. Eu apresento mais uma vez o título ou tema geral da nossa lição. Você acompanha aí na tela. O tema geral da nossa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esse então, meus amados, é o tema geral da nossa lição, dos 3 meses. Nós vamos então para a lição de hoje. Acompanha aí na tela a lição de número 6, bendito seja o nome do Senhor. A lição de número 6 tem como título a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós vemos aí então que o alvo ou o foco do nosso estudo é aquilo que vem contrário à família. Amém, meus amados? Você acompanha também aí na tela os objetivos desta lição. E o primeiro deles é abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E quarto, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Bendito seja o nome do Senhor. Você acompanha aí também os tópicos e subtópicos da nossa lição, queridos. O primeiro tópico é família, projeto de Deus. Primeiro subtópico, uma instituição divina. Segundo subtópico, a célula máter da sociedade. O segundo tópico da nossa lição, queridos, tem como título Fundamentos da Família Cristã. O primeiro subtópico é o casamento monogâmico e heterossexual. O segundo subtópico desse tópico, queridos, é o casamento indissolúvel e confessional. O terceiro tópico dessa lição, queridos, tem como título a sutileza da nova configuração familiar. O primeiro subtópico diz casamento entre pessoas do mesmo sexo. O segundo subtópico diz sexualidade não binária. O quarto tópico dessa lição, queridos, tem como título princípios bíblicos para uma família sólida. O primeiro subtópico desse tópico é o papel dos pais. E o segundo, o papel da igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixando aqui, meus amados, também destacado o texto áureo. Você acompanha na tela o texto áureo da nossa lição de hoje. Ele está em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. Abre aspas, diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Bendito seja o nome do Senhor. Deixando aqui também para nós, queridos, destacado a verdade prática. Acompanhe na tela. A verdade prática diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Glórias ao nome do Senhor. E verdade profunda e forte, meus amados. Mas esta é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então,
eu deixei aqui destacado, meus amados, de maneira bem didática aqui para nós, como está dividido e subdividido os pontos importantes da nossa lição. E agora nós vamos adentrar ponto a ponto dessa lição, e espero em Deus que ao final dela, eu e você sejamos cada vez mais edificados e preparados para o combate final que a igreja está vivendo na face da terra. Amém, meus amados? Como vocês sabem aqui da particularidade desse canal, nós não temos tanta pressa em chegar até o final, de maneira que nós possamos extrair o máximo possível da nossa lição. Você que chegou até aqui, querido amigo, não se esqueça de deixar o seu like. Nós temos visto aí que muitas pessoas têm visualizado o vídeo, assistido, mas têm esquecido o like. E você dando o seu like, você está contribuindo para nós no crescimento desse canal, querido. Faça isso. Você que não é inscrito, inscreva-se também, nos ajude em nome de Jesus, para que nós possamos continuar e outras pessoas mais também possam ser abençoadas. Amém? Eu quero destacar aqui da nossa verdade prática, pelo menos 2 pontos aqui para nós. Quando a verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta. Note que a verdade prática diz uma verdade para nós. Qual? Dentre muitos perigos a sociedade contemporânea passa ou enfrenta. Quais perigos são esses? Nas mais diversas áreas e das mais diversas formas. Por exemplo, o aborto é um perigo para a sociedade. A legalização da maconha é um perigo que a sociedade está vivendo nos dias atuais. O cerceamento da liberdade de expressão é um outro perigo que a sociedade contemporânea está vivendo hoje. A questão da maioridade ou da minoridade é um outro perigo que a sociedade enfrenta. Mas a lição de hoje vai estar restringido ao núcleo familiar, aquilo que vem contrário à família, que vem para destruir a família. Mas eu deixo destacado alguns outros perigos e também em outras áreas que a sociedade está enfrentando: aborto, legalização da maconha, o cerceamento da liberdade de expressão e dentre outros males, queridos, ou perigos que a sociedade está enfrentando. Mas veja, a verdade prática continua dizendo: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica. É um outro grupo de perigo ou formas de perigo que a sociedade está enfrentando. E tem um alvo, no caso aqui é a família, ou a destruição da família. Então esse perigo de natureza ideológica tem como finalidade destruir, atacar, desfazer a família. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, dentro desse perigo ideológico, uma das máximas que se utiliza é: ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Esse é um dos lemas que essas pessoas que defendem a ideologia de gênero pregam, tentam incutir na mente das pessoas. E nós vimos, queridos, em lições passadas, que Deus, ali em Gênesis, criou macho e fêmea. Se há um distanciamento disso, se há uma perversão disso, não é porque Deus assim criou uma terceira via, uma quarta via. Não, Deus criou macho e fêmea. E nós vimos que alguém que é considerado homossexual, ou seja, que goste de homem ou que goste de mulher sendo mulher, ou que goste de homem sendo homem, a grande maioria dá-se pelo fato de haver um abuso sexual infantil. Essa foi a minha tese, essa foi a revelação que eu trouxe aqui para nós. 95% dos casos daqueles que são contrários à natureza que Deus assim criou, dá-se por esse fato, pelo abuso sexual. E a lição dizia que esse comportamento é um comportamento adquirido. A pessoa, ao longo do tempo, ela vai adquirindo. Não que seja algo biológico, algo da gênese da pessoa, não, mas é algo adquirido. Mas essas pessoas que são a favor dessa ideologia tendem a pregar esse conceito. Qual?
que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Mas isso é a mais pura mentira, queridos amigos. Porque então a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, bendito seja o nome do Senhor. E outros perigos que vêm, para tentar destruir a família é a questão do casamento homossexual. Veja que Deus, quando cria o homem e a mulher, dentre tantos propósitos e objetivos para os quais esse casal foi criado, foi para que houvesse a procriação. Ele disse: multiplicai sobre a terra, bendito seja o nome do Senhor. Propósito esse, ou objetivo esse, que a união homossexual jamais conseguirá alcançar, que é a procriação, que é o crescimento ou a perpetuação da espécie. Mas esse também é um dos perigos que afeta a família. Essa instituição, que daqui a pouco nós iremos estudar um pouco mais nos pormenores, é esse ponto, ou esse perigo que a sociedade está vivendo hoje, a questão do casamento homossexual. Amém, meus amados? Vamos avançar aqui para a nossa introdução. Vamos ver o que diz aqui a nossa introdução. Nessa lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre as quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, não há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua maléfico ou mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distrações da sexualidade, como a teologia Grand Queen. Vigiemos, bendito seja o nome do Senhor. Então veja só alguns pontos bem rápidos que diz aqui a nossa introdução. Quando ele diz que a família é um projeto divino, ou seja, é uma instituição divina, é algo criado por Deus. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais detalhado a respeito disso. E que há valores, além de ser criado por Deus, veio de Deus, surgiu do coração de Deus, há valores fundamentais, ou seja, há padrão para a família. Nós vamos também ver daqui a pouco alguns padrões, algumas regras determinadas pelo próprio Deus. E também objetivos para a criação dessa família. Deus não criou apenas por criar. Há objetivos, há um alvo a ser alcançado, a ser atingido. Eu costumo dizer que, como um criador de alguma coisa, seja uma televisão, tem ali o manual, como proceder, como ligar, como desligar, como ajustar a cor, como tirar aqueles riscos que aparecem na tela, na imagem. Então, a família não está distante disso. Deus criou um manual. Deus estabeleceu limites, regras, princípios, valores que estrutura essa família, que resguarda esta família, que abençoa esta família. E tudo isso, meus amados, aqui, contido na Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico da lição. Família, projeto de Deus. O primeiro subtópico é uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém se separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar.
E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina, quando ele diz o que Deus, ou seja, é uma instituição divina. O que Deus uniu, não separe o homem. Foi Deus e não o homem que o criou. Veja só, querido, foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus incluía a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também incluía a família. Bendito seja o nome do Senhor. Então note, como nós já havíamos falado anteriormente, a família é uma instituição divina. E quando nós dizemos isso, significa que Deus quem a criou, Deus quem estabeleceu, surgiu da mente de Deus e não da mente do homem. Nós podemos até dizer asseguradamente que a família é a instituição mais antiga da história. Até então, ela veio primeiro, antes de governos, antes de ministros, antes de governos, de autoridades, antes de qualquer dessas coisas, a família surgiu. Além de ser divina, algo que vem de Deus, ela também é a instituição mais antiga que nós podemos entender. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, veja só, quando a nossa lição diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei um destaque dizendo assim, não aponta para a individualidade, como se Deus fosse Cupido. Eu deixei esse destaque aqui para nós, porque algumas pessoas se preocupam assim, quem será aquela pessoa que eu vou casar? Quem será aquela pessoa que vai estar ao meu lado? E começa a erguer o seu pensamento a Deus. E pensar que Deus é como um cupido. Como se Deus estivesse ali com um arco e flecha, no estilo desenho animado, contos de fada, atirando flechas de amor, de maneira que agora essas duas flechas de amor vão se encontrar e vão ser felizes. Não, queridos, quando Deus fala nesse texto o que Deus uniu, ele não fala no sentido individualista, individual, de casal. Ele fala da esfera do casamento, da instituição casamento. Deus foi quem instituiu o casamento. Não que Deus estivesse ali direcionando casal por casal, casal por casal. Essa liberdade de escolha Deus concedeu ao homem e deu sabedoria, deu a sua palavra para que nós possamos escolher a pessoa certa que deve estar ao nosso lado, sabendo sempre que debaixo de um teto sempre tem dois pecadores, ou seja, haverá as dificuldades em um casamento, haverá os dissabores em um casamento, porque nós estamos falando de duas pessoas com vontade própria de cada um e que tem um coração mau e perverso, que muitas das vezes impera o que? A individualidade, o orgulho, a soberba. Então veja, duas pessoas com essas naturezas, não é fácil, mas tem Deus ali abençoando, bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar destacado esse ponto aqui, quando o texto diz, o que Deus uniu. Não é que Deus está unindo casal por casal, não. É a instituição casamento. Deus instituiu essa questão que é o casamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no final ele diz, ora, Deus tem um projeto para a humanidade. E ele incluiu nessa humanidade a família. Assim também Deus tem um projeto para a igreja. E nesse projeto de igreja também inclui a família. Bendito seja o nome do Senhor. E eu destaco aqui algumas coisas para nós. A primeira delas está diante da mais antiga constituição.
Foi o que eu falei ainda agora há pouco. Deus, antes de constituir qualquer outra coisa, em termos de ser humano, Ele constitui a família. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar é que o Estado não determina o que é a família, e sim Deus que a projetou. Olha esse detalhe aqui, meus amados. Veja como a coisa já vai caminhando para as verdades. Nós estamos falando que a instituição é divina, é algo que vem de Deus. Nós estamos dizendo que a instituição família é a mais antiga, bendito seja o nome do Senhor, e que essa instituição criada por Deus, sendo ela mais antiga, Deus também deu valores, princípios, limites, regras, orientações para essa família. Deus, sendo Ele o criador dessa instituição, Ele deu características que constituiria uma família. Então não são os governos que vão ditar o que é uma família. Não são as autoridades que vão ditar o que é uma família. Não são aqueles que detêm poder humano que vão instituir a família, reger a família, guiar a família. Não, é o próprio Deus. Sendo Ele o Criador, e como eu já falei, tudo quanto diz respeito à família está aqui, então é com base na Escritura que nós vamos determinar o que é família, o que não é família, quais são as características desta família, os objetivos e propósitos dessa família. Então entenda, por mais que os governos tentem alguma coisa em relação à família, não vai adiantar, não vai dar certo, porque o que caracteriza uma família, o objetivo ou propósito, o que faz com que uma família seja realmente considerada uma família, é como ela está estabelecida na Bíblia Sagrada. Amém, meus amados? Nós vamos então aqui para o segundo tópico da nossa lição, que diz assim: a célula máter da sociedade, ou seja, a família como célula máter da sociedade. E a leitura diz assim: no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Foi aquilo que eu falei, a instituição mais antiga. Então note, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe, o início, o princípio, a gênese da coisa. Não existiria sociedade se não existisse a família, queridos. Não existiria mundo, eu digo mundo no sentido humano, se não houvesse a família. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que ela é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é a base da sociedade. A base da sociedade está na família. Na verdade, não pode haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno natural. Esse fato, qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei um destaque dizendo assim: toda e qualquer tentativa contra a família, as consequências não ficam restritas apenas a ela, mas tudo sofrerá, pois ela é a base e o diabo sabe disso. Então veja, nós estamos dizendo que a família é a célula máter, a célula mãe, o início, o pontapé inicial. E sem família não há humanidade. Sem família não há sociedade. Sem família não há vida social. Por quê? Porque ela é a base. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo ela a base, e o inimigo sabe disso, destruindo a base, destrói-se tudo. Todo aquele que tem um pouco do conhecimento em termos de construção, quando vão demolir um prédio, não começa de cima para baixo, dependendo do contexto. Via de regra, a maioria é de baixo para cima. Vai explodir ou implodir a base para que todo o restante caia. E o inimigo sabe que a família é a base da sociedade.
já citei aqui em lições passadas, uma frase que Deus colocou no meu coração dizendo assim: família, projeto de Deus, a base de uma sociedade justa. Tomando então a família como uma base, destruindo a base, destrói todas as outras coisas, como eu coloquei aqui. Toda e qualquer tentativa contra a família traz consequências não somente para a família, mas tudo aquilo que compõe a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, atingindo a família, atinge a sociedade, atinge a igreja, atinge o mundo, porque a sociedade é constituída de famílias, a igreja é constituída de famílias, o mundo é constituído de famílias. E é isso que o inimigo quer: o caos, a destruição. E ele vai aonde? Na base, que é a família. A começar por aquilo que nós já temos pontuado aqui, a questão do casamento homossexual, a questão do gênero, trazendo confusão à mente das crianças em dizer que não nascemos, nem nascemos homem e nem nascemos mulher. Tudo isso, toda essa tentativa do adversário é para destruir a base. E destruindo a base, destrói todas as outras coisas, seja a igreja, seja a sociedade. E a gente sabe, queridos, que o principal foco do adversário é a igreja. Nós já falamos em lições anteriores ou lições passadas do porquê de Satanás odiar tanto a igreja. Porque a igreja é o instrumento pelo qual Deus manifesta o seu poder na face da terra, trazendo salvação a todos os homens. Como Satanás não quer que as pessoas sejam salvas, ele vai tentar destruir o instrumento de Deus, que é a igreja. E ele faz isso, essa tentativa de destruição, por diversos meios, dentre esses, a destruição da família. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar aqui, queridos. Eu coloquei mais um apontamento aqui. Quando eu escrevi dizendo: toda e qualquer tentativa contra a família, as consequências não ficam restritas apenas a esta família. Tudo sofrerá. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui algumas coisas para nós refletir. Esses dois exemplos. A gravidez precoce é uma tentativa para destruir a família. Nós vemos que as nossas crianças estão sendo erotizadas. Você que tem mais ou menos a minha idade ou um pouco mais, você vai perceber que a idade da inocência, ela está cada vez mais diminuindo. Tivemos tempo em que uma criança, um adolescente com 15 anos de idade ainda brincava de boneca, de boneco, de carrinho. Hoje, você dizer uma coisa dessas ou ver, é muito raro. Um adolescente ainda com 15 anos brincando de boneca, não se vê mais isso. Ou um jovem, um adolescente com 15 anos brincando de carrinho. Dificilmente. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando de todas as formas, de todas as maneiras, fazendo com que a idade da inocência diminua. E nós percebemos isso com clareza quando nós vemos a gravidez precoce. Hoje, adolescentes de 10, 11, 12 anos de idade já estão engravidando. E isso faz com que essa base que é a família, ela fique desestruturada. Imagine você se um adolescente tem a mesma responsabilidade de uma mãe. Imagine se um adolescente tem a mesma mentalidade de uma mulher amadurecida. Não tem. Via de regra, essa adolescente, quando engravidar e tiver a sua criança, ela vai colocar na conta dos pais, né? Ela vai colocar ali para que os avós venham criar. E a gente sabe, queridos, que os avós não têm o mesmo pulso que os pais teriam ou têm. E isso faz com que nós vivamos uma geração mimada, uma geração doente, uma geração que não consegue dizer não. Porque os avós, tudo é sim, é sim, é sim, é sim. E essas crianças não estão sendo preparadas para o futuro. Não estão sendo
formadas para o futuro. Por isso nós estamos vivendo uma geração mimada, uma geração doente. Mas tudo começou do quê? Da diminuição do tempo da inocência, da idade da inocência, a erotização das crianças e dos adolescentes, coisa que adolescente sabe, que adulto nem imagina que existe, os adolescentes já sabem. Esse despertar do desejo muito cedo faz com que os adolescentes tenham relação sexual cada vez mais cedo, e a Bíblia diz que todo pecado é passível de morte, tem as suas consequências, e aquele que se envolve sexualmente, qual é a consequência que vai ter? Filhos. Aí começa toda uma geração, queridos, defeituosa. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que tem causado a destruição desta base que é a família são os divórcios. Antigamente, como nós já estudamos, no Brasil era crime a questão do adultério. Aí a coisa foi suavizando e isso se estendeu à questão do divórcio. Hoje, por um espirro mal dado, uma palavra ali mal falada, tem a questão do divórcio. Ficou mais fácil, ficou banal. Aí, veja, queridos, como acontece a coisa. Famílias que existiam, pai e mãe e os seus filhos, se separam. Essa mulher não vai conseguir ficar só, vai querer um outro homem junto de si. Possivelmente ela vai com as crianças. Esse padrasto não vai ter o mesmo sentimento de pai como o verdadeiro pai. E a consequência é haver aqui os abusos sexual. Essas crianças vão crescer traumatizadas, muitas delas vão cair naquele exemplo que eu dei, no homossexualismo. Esse padrasto ou esse pai que se separou, ele não vai querer ficar só, ele vai arranjar uma outra pessoa. E via de regra, queridos, via de regra, quando há um divórcio, esses dois que estão divorciados tendem a querer encontrar pessoas, naturalmente, eles vão encontrar alguém que também está divorciado. Então, veja a bagunça que vai ficando, queridos, na família. E é isso que o inimigo quer. E é isso que nós estamos vivendo, infelizmente. E é a base, a família é a base. É por isso que nós estamos vivendo um mundo de corrupção, um mundo de criminalidade, um mundo de impunidade, um mundo de ponta cabeça, queridos. Por isso que nós estamos assim. O inimigo trabalhou muito bem, mas que Deus possa intervir nessa situação e restaurar as famílias do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar. O segundo ponto da nossa lição diz assim: fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. Como eu disse aos irmãos, o casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento ou a família, A família. Sendo Deus o Criador, Ele estabeleceu características desta família. Dentre elas aqui, monogâmico e heterossexual. Como eu disse, não é o governo que vai ditar o que é uma família. É Deus o Criador que vai caracterizar uma família. E a característica é essa: monogâmico e heterossexual. Vamos para a leitura. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isso é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo está ali orientando os obreiros. Continuando. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Dessa forma, o casamento bíblico é heterossexual, isso é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os homens os chamou de macho e fêmea.
Por isso Jesus disse que Deus criou um homem e uma mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, e nós já estudamos em lições passadas, eu não quero me deter tanto aqui. Dentre algumas características, ou dentre alguns fatores que caracterizam uma família, é dizer que elas são heterossexuais e monogâmico e heterossexual. Ou seja, um casamento ou uma família, ela inicia-se da relação de um homem para com a mulher, o homem e a mulher. E quando diz monogâmico, significa um homem para uma mulher, ou uma mulher para um homem. A poligamia, ou seja, um homem ter muitas mulheres, ou uma mulher ter muitos homens, é abominável aos olhos do Senhor. É proibido pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, outro detalhe que eu digo aqui, queridos, para nós. O homem e a mulher são distintos biologicamente e anatomicamente. Biologicamente significa dizer que o homem é XY e a mulher é XX. Então, biologicamente, o DNA, aquilo que caracteriza o homem, isso comprovado cientificamente, e não tem como fugir desta realidade, é que a gênese do homem é XY e a mulher é XX. Por mais que um homem deixe o seu cabelo crescer, coloque seios, aumente o seu bumbum, tome hormônio feminino, a biologia dele, o biológico dele continuará sendo XY. De igual modo, uma mulher que corta o seu cabelo, toma hormônio masculino, começa a criar barba, pelo no seu rosto, fica com aspecto masculino. A gênese dela biologicamente ela será XX. Interessante, queridos. Uma vez um pastor, diga-se de passagem, há bastante tempo falou isso. É como se Deus tivesse colocado um chip na mente das pessoas. Como se Deus tivesse colocado um chip na mente das pessoas. Então, por mais que uma mulher que quer ser homem, ela esteja vestida de homem, mas quando ela se coloca diante do espelho, ela se enxerga um homem, mas a mente dela continua dizendo: tu é mulher, tu é mulher, tu é mulher. Do outro modo, um homem que quer ser uma mulher, por mais que ele se vista, faça todos os procedimentos estéticos e do lado exterior seja uma mulher, quando ele se colocar diante do espelho, esse chip vai dizer: tu é um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus é perfeito e não deixa ninguém enganado. Então note, dentro dessas características que compõem uma família, a começar pelo casal, é um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher, eles são distintos, seja, como eu estou destacando aqui, seja biologicamente ou anatomicamente. E eu expliquei aqui sobre a questão do biologicamente, que o homem é XY e a mulher é XX. Mas anatomicamente, nós vemos os órgãos, não é isso? Nós vemos os órgãos. O homem não tem útero, a mulher tem útero. O homem não tem ovários, a mulher tem ovários. O homem tem pênis, a mulher tem vagina. Alguns procedimentos estéticos fazem com que um homem seja parecido com uma mulher. Por exemplo, colocar silicone, ele ter seios, né? Ficar com a voz um pouco mais aguda, devido seja a procedimentos estéticos
ou tomar alguma substância, hormônio, no caso feminino. De igual modo também a mulher, para que se pareça com um homem, né? Faça ali alguns procedimentos estéticos, engrosse a voz, tenha pelos, mas retire até o seu órgão sexual, né? A mulher ali retire ou implante, sei lá, a medicina para esse lado está tão evoluído, mas ainda assim, queridos, uma coisa, eles podem mexer em tudo. Esse chip não mexe, que eu disse agora há pouco. Isso de forma figurativa, tá, meus amados? Quando eu digo chip, é a consciência da pessoa. Mas uma coisa é certa, um homem jamais poderá gerar filho. Gerar dentro de si um filho, jamais. É a ciência de Deus, é o poder de Deus. É até onde o homem, o limite do homem. O homem pode mexer tudo, queridos, tudo. Mas um homem jamais poderá gerar dentro de si um outro ser humano. Bendito seja o nome do Senhor, que não nos deixe enganado, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos avançar. Nós estamos vendo os fundamentos da família cristã, ou da família como modo geral. Vamos lá. O segundo subtópico desse tópico diz: o casamento indissolúvel e confessional. A leitura diz da seguinte maneira: outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, ou seja, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixará ou deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, e é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Bendito seja o nome do Senhor. O nome parece um tanto quanto esquisito, né? Confessionalidade, mas entenda, é a confissão de fé, é a questão do jugo desigual. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu coloquei aqui, ó, um dos principais temas, porém muito negligenciado nas pregações e não praticado entre os cristãos, que é o jugo desigual. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia sempre vai instigar os cristãos a envolverem-se emocionalmente, a constituir uma família com base na sua confissão de fé. Ou seja, não deve haver o jugo desigual. O jugo desigual, ele é amplo, querido. Ele pode envolver questões de amizade. O jugo desigual pode envolver questões de amizade, ou seja, nem todas as pessoas eu posso ter amizade. Não significa que eu vou rejeitá-las. Mas até então, se nós formos observar no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Os irmãos conhecem esse texto, por isso que eu estou dizendo que o jugo desigual também serve para a questão das amizades. Mas o tópico dessa lição está falando que um casamento cristão ele deve ter esta característica. Qual? Que o jugo deve ser igual e não desigual. Ou seja, se você é da igreja,
tente procurar alguém que é da igreja. Se você é um jovem que está procurando uma outra jovem, faça de tudo para que essa pessoa seja da sua igreja. De preferência, comungue da mesma fé. Nós sabemos que existem religiões ou denominações, né? E essas denominações há divergências, queridos. Há divergências. Por exemplo, o adventista, ele guarda o sábado. E se você é um pentecostal, se você é um assembleiano e não guarda o sábado, olha o conflito que vai ter no seu casamento. Então veja, muitas coisas podem ser evitadas, queridos, olhando esta característica dada pela própria Escritura, a questão do jugo desigual. Então, você que está solteiro, você que está procurando alguém, vá por esse caminho. Não busque lá fora no arraial dos filisteus. Não busque nas demais nações. Tente encontrar alguém que confesse a mesma fé que você. Não procure no ímpio, não procure nem alguém de outra denominação, mas dentro do próprio arraial, para que essa atitude sua possa lhe prevenir de grandes conflitos lá na frente, que possam trazer até complicações para a sua vida espiritual. Tá bom, meus amados? Vamos adiante para o terceiro tópico da nossa lição, que diz: a sutileza da nova configuração familiar. Eu disse, alguns minutos atrás, que mesmo não sendo atribuição dos governos caracterizar a família, porque essa é uma particularidade do Criador, que é Deus, mesmo assim, os governos, as autoridades, por meio de leis, por meio de decretos, de projetos, tendem a querer ditar o que é família, interferir na família e desfazer aquilo que Deus criou. E nós vamos ver essa sutileza como acontece. Então vamos lá. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós vemos aí que alguns estados, eu quero crer, já nem se escreve mais na certidão de nascimento do filho pai e mãe. Já não se escreve, é genitores, não é mais pai e mãe. Mas veja só, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa é a nova configuração familiar que a sociedade está querendo impor, principalmente por meios de leis e questão das programações, das mídias sociais, fazendo com que isso seja comum. Você lembra, querido, eu não sou tão antigo assim, que para você ver um homem beijando outro homem numa praça era muito raro, era muito difícil. Até mesmo eles tinham uma certa vergonha, um certo receio de fazer isso. Hoje em dia não. Está depravado, as coisas estão cambando que só Deus para ter misericórdia. Mas vamos lá, vamos para a leitura. Em maio de 2011, olha só, o Supremo Tribunal Federal, governos, ministros, reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia em nenhuma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento afirmado pelo STF em 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento no cartório, o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja só, eu disse que mesmo não sendo atribuições dos governos ditar, caracterizar a família, eles vão tentar interferir. Porque querendo ou não, queridos, a política é um braço onde Satanás ele consegue
é atingir o seu alvo. Até então, queridos, a Bíblia diz que existirá o falso profeta e o anticristo. O anticristo como o braço político e o falso profeta como um líder religioso. É assim que o inimigo vai agir. Um grande líder e religioso, que é o falso profeta. Mas tem também o anticristo, que é ali para o lado da política, que vai enganar as pessoas por meio desses dois braços. E a gente vê os traços disso já acontecendo, quando autoridades, como diz aqui a nossa lição, do Supremo Tribunal Federal, já lhe ditando o que é o que não é casamento, colocando, caracterizando a maneira como eles acham. Mas veja que distancia-se daquilo que a Bíblia diz, o que é uma família, queridos. Eu destaquei uma coisa aqui interessante para nós, que diz assim: nenhuma constituição humana pode desfazer o que Deus criou. Por mais que eles aceitem, façam, desfaçam, mandam e desmandem, o que vale é o que Deus determinou. O que vale é o que Deus escreveu. O que vale é o que Deus deixou estabelecido. Amém, meus amados? Continuando aqui a leitura que diz assim: essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme define a Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que leva essas autoridades a constituir, caracterizar a união de um homem com outro homem, de uma mulher com uma outra mulher, como uma família? O que leva? Quais são as justificativas? Eu coloquei aqui. A primeira é o respaldo deles, são as frases deles, as palavras deles. Diz assim: tem casal homossexual ou heterossexual, homossexual, que se amam mais do que os heterossexuais. Eu já estudei com uma moça que era junta com uma outra moça, inclusive tinha uma filhinha, e essa era uma das frases dela, que elas davam mais amor e carinho para aquela criança, muito mais do que se fosse um pai e uma mãe. Então esse é um dos respaldos. De igual modo, essas autoridades querem caracterizar uma família desta maneira, um homem com outro homem, uma mulher com uma outra mulher, por esse respaldo, que tem homens que se amam muito mais do que um homem e uma mulher, ou que tem mulheres que se amam muito mais do que um homem e uma mulher. Mas isso não é justificativo, porque nós sabemos, queridos, que toda regra tem uma exceção, e isso não é justificativa para fazer com que isso seja caracterizado uma família, distanciando-se daquilo que Deus criou. Mas eu estou trazendo aqui para nós uma das justificativas que eles se utilizam para conceituar aquilo como uma família. A segunda coisa que eles dizem, queridos, é assim: Deus aceita toda forma de amor. Eu não sei se você já escutou essa frase. Não, Deus aceita toda forma de amor. A pergunta é: de onde eles tiraram isso? Onde é que está escrito isso? Onde é que está estabelecido isso? E olha que nós já estudamos sobre a sutileza da banalização da sexualidade. E nós vimos práticas de sexo que são abomináveis ao Senhor, dentre elas a bestialidade, que, ou seja, é a relação sexual do homem, o homem no sentido genérico da palavra, homem ou mulher, com animais. Um homem pode muito bem se apaixonar por um cachorro, por um cavalo, e ter relações sexuais com aquele cachorro, com aquele cavalo. A pergunta é da vontade de Deus? Deus aprova esse amor? De maneira nenhuma, queridos, de maneira nenhuma.
Mas esse é dos respaldos que eles dão. Não, Deus aprova toda forma de amor. O que Deus quer é que nós sejamos felizes. Não, queridos, não é desta maneira. Mas infelizmente eles vão por esse caminho. Amém? Então estou trazendo aqui alguns pensamentos que fazem com que essas pessoas caracterizem uma família. Não, tem casais homossexuais que se amam mais que casais heterossexuais. Não, Deus ele aprova toda forma de amor. Mentira! A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário daquilo que eles pregam. Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos lá para o segundo tópico dessa lição, que diz assim: sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um gênero. Ou seja, ela nem se sente homem e nem se sente mulher. Ou tem dia que ela se sente homem e tem dia que ela se sente mulher. Isso seria o não binário. Por que não binário? Porque o binário é o homem e a mulher. Negação, o não é homem e nem mulher. Não se sente nem homem e nem se sente mulher. Mas tem dia que ela se sente mulher, tem dia que ela se sente homem. É assim que é o conceito do não binário. Continuando, nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda, pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital que determine que determinado sexo não reconhece dentro do gênero, evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia Sagrada, Levítico capítulo 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino, como nós vimos minutos atrás. XY para o homem e XX para a mulher. Se for averiguar biologicamente, não tem como fugir disso. Mas a sociedade, pela influência de Satanás, tende a colocar isso na mente das pessoas. Agora, eu lanço um desafio para você que chegou até aqui. Faça como eu fiz, pause esse vídeo. Aqui mesmo na plataforma você joga lá essa palavra que nós lemos bem aqui, genderqueer. Genderqueer. Dê uma pesquisada. O que é genderqueer? Você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Qual? A confusão. Queridos, você vai ver uma grande confusão. Nem eles mesmos sabem explicar o que eles são. O que é isso, queridos? É o caos que o inimigo causa na mente das pessoas. Nós estamos vivendo esta confusão mental, a mandado de Satanás, queridos. Veja lá, pause esse vídeo e pesquise o que é esse genderqueer, e você vai ter o mesmo sentimento que eu tive, de pena e de dó dessas pessoas que estão enredadas por Satanás e já não conseguem mais nem identificar o que elas são. Tem hora que é homem, tem hora que é mulher, gosta de homem, gosta de mulher, tem hora que não sabe mais o que é, queridos, estão perdidos. Mas o Evangelho transforma. Bendito seja o nome do Senhor. Basta apenas fazer aquilo que Jesus falou em Apocalipse. Abrir a porta para que Deus possa entrar e fazer morada. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui esse não binário, que são pessoas que não se identificam nem com homem e nem com mulher. Mas pelo relato que eu vi, tem dias que eles consideram as duas coisas. Aí você vai ver a confusão, queridos. Não tem para onde fugir. Vamos aqui para o quarto ponto da nossa lição. Princípios bíblicos para uma família sólida. Ora, já que o adversário quer desfazer esse núcleo familiar,
destruir esse núcleo familiar, como tornar esse núcleo familiar forte, sólido, robusto, resistente. Nós vamos ver agora. Entra aqui o papel dos pais, não é isso? A leitura diz: os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela Bíblia. Glória a Deus. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a destruição familiar, a ausência de valores fortes predominam. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio desta guerra cultural, da qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja só, como tornar este núcleo familiar forte. Eu disse minutos atrás que uma das estratégias que o inimigo está se utilizando para fazer com que esse núcleo seja rompido, quebrado, desfeito, é a gravidez precoce. Ou seja, uma adolescente na sua plena juventude já sendo mãe. Não tem estrutura psicológica, não tem estrutura emocional, não tem estrutura biológica, não tem responsabilidade, não saberá lidar com as situações. É assim que o inimigo tem trabalhado. Mal esta adolescente sabe cuidar de si, que dirá cuidar de um terceiro. Mas para fazer com que esta família seja forte, é fazer contrário a esta realidade. Ou seja, os pais agora intervindo, os pais se dedicando. Eu lembro de uma frase quando eu estudava a respeito da família, e isso ficou até hoje, que as crianças não querem presentes, não querem presente dos pais, querem os pais presentes. Uma coisa é dar presente, outra coisa é estar presente, porque o objeto não supre a necessidade da presença do pai. E é o que nós estamos vendo na nossa sociedade, essa ausência dos pais. Os pais não estão se dedicando mais aos seus filhos como deveriam se dedicar. Os pais não estão dando o tempo necessário para os seus filhos como deveriam estar. Os pais não têm mais paciência para ensinar os seus filhos. E isso vai gerar o quê? A terceirização dessa responsabilidade. Seja para uma babá, seja para a televisão, seja até para a igreja. Tem pais que se dizem cristãos que transferem essa responsabilidade para a igreja. Tem pais que transferem essa responsabilidade para a escola. Oh, queridos, essa responsabilidade é dos pais. Como eu coloquei aqui, ó, Deus definiu e colocou essa responsabilidade para os pais. Lembra que eu disse que Deus instituiu a família, Deus criou a família, o projeto familiar é de Deus. Assim como Deus então criou a família, Ele estabeleceu limites, regras, ditames, e dentre essas regras, limites e ditames, tem que Deus responsabilizou os pais de conduzir, os seus filhos nos princípios, nos valores, na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Os pais são os sacerdotes dos seus filhos. Quando nós olhamos ali para Jó, Jó era um grande sacerdote dos seus filhos. Assim como Deus exige de cada um de nós que já somos pais em relação aos seus filhos. Nós somos o sacerdote da casa. O filho está sobre a nossa responsabilidade. Somos nós, queridos. Você vê ali a orientação no Antigo Testamento,
Deus dizendo, incute isso na mente dos seus filhos. Lá em Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Para quem Deus deu essa responsabilidade? Aos pais, queridos, aos pais. E não é isso que nós estamos vendo, queridos. Nós estamos vendo pais, eu digo pais, mães e pais, né? Que passam um dia no celular, não dão mais atenção para os seus filhos. Que estão preocupados com os seus negócios, não dão mais atenção para os seus filhos. Estão preocupados com o que vão adquirir, com as contas que têm que pagar, e estão negligenciando a criação dos seus filhos. E tudo isso, queridos, vai contribuindo para uma geração que vai emergir cada vez mais complicada, doentia, fragilizada. Mas para reverter esse quadro é os pais voltarem a ter o comando de casa. Hoje nós vemos pais totalmente perdidos dentro dos seus lares, sem saber o que fazer, como proceder em relação a determinado comportamento dos seus filhos. E isso, queridos, é o fim. Mas é possível reverter a partir do momento que os pais tomarem as rédeas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o papel dos pais é preponderante, é de suma importância. Não pode ser esquecido na formação do caráter desta criança, da ética dessa criança, da estrutura dessa criança. É o papel dos pais. Bendito seja o nome do Senhor. Principalmente, queridos, principalmente ensinado dentro dessa escritura, dentro da palavra de Deus. Continuando, o segundo subtópico diz, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem parte de igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doentia. Por outro lado, uma igreja doente não acolherá e distante da sociedade não estará cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, é inegável o benefício que uma igreja traz para a sociedade. Até mesmo os governos são conscientes do papel positivo, da contribuição que a igreja traz para a sociedade. Eu sei que existe, relatos e mais relatos, aberrações e mais aberrações, mas em se tratando de igreja, de Deus, do plano de Deus, do agente de Deus na terra, é inegável o papel de reconstrução social, familiar, por parte da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para a Bíblia vai dizer que a igreja é sal da terra. Ela preserva, ela dá sabor, ela dá sentido, ela faz a coisa acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine uma sociedade sem igreja. Estava um verdadeiro caos, além do que nós já vivemos, mas estaria muito pior. Então nós precisamos de uma igreja que acolha, uma igreja que não se distancia da sociedade, mas que se aproxime com amor, sem ser conivente com o pecado, mas ainda que contrário ao pecado, falar com amor. Bendito seja o nome do Senhor. E que cure, que seja como no passado que o sal servia para adubo, que seja também como cura para essa sociedade que está doentia, que seja como um norte para essa sociedade que está como um bêbado cambaleante, perdido, sem rumo. Assim está o mundo, mas a igreja é o farol, é a ponte, é aquela que guia, é aquela que conduz. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, mediante o poder e ação do Espírito Santo,
pode restaurar vidas, pode restaurar família, pode restaurar uma nação, queridos. Se essa nação se rendesse ao Senhor, seria uma bênção, porque Deus tem o poder para transformar. Mas aqui nós vemos também, de igual modo, os pais que vão ali na base, a igreja também tem um papel importante. Sejamos a cura para o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, meus amados, aqui, mais um parágrafo quando diz: uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, quando uma família, quando os pais se propõem a ensinar os seus filhos o caminho da fé, o caminho de Deus, o caminho para a casa do Senhor, essa criança ela vai crescendo arraigada, fortalecida, cheia desses princípios, dessa verdade, e naturalmente, com desejo natural, essa criança vai se dedicar à obra do Senhor, às atividades, pertencentes a uma igreja. E como eu coloquei aqui, isso é lindo, isso é glorioso. Para mim, a maior satisfação é ver os meus filhos queridos trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, seja no grupo de adolescente, de criança, de jovem, ou ciclo de oração, como um pregador. Imagine o seu filho sendo usado por Deus para expulsar demônios. Imagine o seu filho sendo usado por Deus para repreender as enfermidades. Imagine seu filho pregando na autoridade do Espírito Santo e vidas sendo salvas. Imagine isso, querido. Mas tudo vai depender de como você está tratando ele hoje. Ele olhando para você, qual tem sido o exemplo que você tem dado? Será que ele olha para você e vê como alguém faminto por Deus? Alguém que está na casa de Deus, que cultua, que adora? Ou ele vê em você um crente fraco, um crente superficial, um crente religioso, cheio de desculpas, materialista? Lembro muito bem de uma criança, e não vou me restringir em dizer aqui, era adventista. A mãe olhou para o filho chorando, e a mãe perguntou por que ele estava chorando, e a criança respondeu, ali tinha mais ou menos 3 a 4 anos de idade: eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, mamãe, eu quero ver Jesus, mamãe, a senhora fala tanto desse Jesus, eu quero ver Jesus, mamãe. Veja, queridos, a importância de um pai, de uma mãe que é apaixonado por Deus. Isso vai refletir na vida das pessoas. Mas o que nós estamos vendo, lamentavelmente, queridos, são pais cada vez mais distantes da casa do Senhor, materialistas, superficiais, religiosos. Se os filhos tomarem seus pais como exemplo, como será a igreja, meus irmãos? Vamos reverter essa situação. Eu sou muito incisivo nisso. Aproveite enquanto o seu filho está sob o seu poder, sobre as suas rédeas, para que lá na frente você não venha chorar amargamente. Eu coloquei mais uma observação quando diz aqui: isso significa que uma família forte faz parte da igreja ou ativamente da igreja. Ou seja, responsabilidade dos pais incentivar. Ou seja, tem pais que incentivam, mas não vão à igreja. Não faz sentido, queridos. O texto é muito claro quando diz: ensina a criança no caminho. É estando junto, é lado a lado, é ser o espelho. Bendito seja o nome do Senhor. De um modo como você procede, querido, isso vai refletir nos seus filhos. Se você é apaixonado por Deus, serão apaixonados por Deus. Eu sei que toda regra tem exceção, mas essa é a regra. Os filhos naturalmente tomarem os seus pais como conselho. Então, querido, se você quer ter uma família forte, faça isso. Ensine o quanto antes.
Faça ele se apaixonar por Deus, pelo céu, pela igreja, pela palavra, pelos ensinos, pela verdade, para que quando ele cresça, não venha se desviar dele e seja uma bênção, tanto na igreja quanto na sociedade, queridos. De igual modo eu disse a você que para um pai ver o seu filho sendo usado por Deus é uma grande alegria. Agora imagine os pais que olham para os seus filhos e aqueles filhos são delinquentes, são, me perdoe a expressão, não é muito forte, eu vou até trocar a expressão, mas são pessoas que trazem prejuízo para a sociedade. Imagine o coração de um pai e de uma mãe ver o seu filho, que é dor de cabeça para a sociedade, não deve ser fácil. Então, querido, você que tem seu filho novo, que ainda está no seu comando, no seu controle, você tem a oportunidade de mudar a história dessa criança e desse cidadão que está para crescer, para que ao invés dele ser algo ruim para a sociedade, seja uma bênção, e que ele também seja bênção na mão do Senhor. Amém, meus amados? Nós vamos aqui para a nossa conclusão, que diz desta maneira: chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob o ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional, ou seja, o modelo divino. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessária para turbinar o relacionamento. O engodo de Satanás. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar, inculcar nos filhos os valores da fé, que uma vez foi entregue aos santos, bendito seja o nome do Senhor. Então, o inimigo sempre vem com aparência de coisa boa, na sutilidade, na surdina. Mas nós estamos aqui aprendendo o modus operandi de Satanás, para que nós possamos reverter a situação e sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Espero você na próxima lição, permitindo o Senhor. Que Deus abençoe. Amém e amém.